Bom dia, turma, tudo bem? Espero que estejam bem. Estamos aqui com um cenário um pouquinho diferente hoje, né? Porque hoje é 1º de dezembro, estamos aí iniciando o nosso mês natalino. E que seja um mês bem especial, reta final de ano letivo, reta final do ano de 2020, né? Que foi um ano tão difícil. E que a gente esteja juntos, buscando coisas novas para o próximo ano, não é isso? Então, sempre vamos pensar no que de bom pode vir no próximo ano. Vocês já pensaram o que é que vocês vão pedir para Papai Noel? Né? Às vezes a gente quer pedir um presente, uma boneca, um videogame, um celular. E aí, esse ano a gente podia pedir coisas diferentes, como saúde, paz no mundo, né? Amor, amizade, várias coisas que nós nesse ano de 2020 nós infelizmente não podemos ter, né? Devido a essa pandemia. Então que no próximo ano seja tudo diferente, seja tudo bem melhor, tá? E aí, essa semana, nós vamos finalizar as nossas tarefas de produção textual, certo? Então, hoje, dia 1º, eu vou lançar as 2 últimas tarefas de produção textual e vocês terão até a próxima segunda-feira, dia 7 de dezembro, para entregar o caderno com as tarefas do 4º bimestre, certo? Lembrando que eu não vou colocar aqui, dessa vez, a lista das tarefas. Vocês só vão saber que todas as tarefas de produção textual estão no portal. São as tarefas de número 26 até o número 31. Então, as tarefas que tem lá do número 26 ao número 31 são todas de produção textual. Então, vocês entram lá, se tiver alguma atrasada, faz. E aí, entrega esse caderno para mim segunda-feira, dia 7. Lembrando que no dia 8 da semana que vem é feriado. Então, vocês façam o possível para entregar dia 7. Quem já for terminando, né? O ideal, terminou até sexta, já vamos entregando. Porque, né, a gente já vai adiantando as correções. Tudo isso vai agilizar também o resultado final de vocês, certo? Mas o prazo final é dia 7. Quem está com tarefas pendentes, né? Tarefas de 1º, 2º e 3º bimestre que eu reabri para que vocês pudessem fazer, vocês podem deixar na escola até o dia 10 de dezembro, ok? Então, até a quinta-feira. Então, não deixem para entregar o caderno de produção junto com essas tarefas no dia 10, não. Vocês podem até pegar essas tarefas do dia 10 e entregar junto com o caderno de produção no dia 7. Porque quem entregar no dia 10 corre o risco de não ter o caderno corrigido, viu, gente? Então, façam o possível para entregar realmente no dia 7. Quem terminou antes vai entregando para mim já durante essa semana. Porque tem muita gente que está com as tarefazinhas todas em dias. Então, conclui com a de hoje, já me entrega. Não está todas em dias, mas tem uma boa parte. Termina durante essa semana, já entrega no final de semana, aqui na minha casa. Vocês podem trazer, tá? O importante é que vocês façam, para que se vocês precisarem para fazer prova final, que essa nota que vocês vão precisar não seja tão alta, viu? Então, a gente está continuando o nosso trabalho sobre lendas. Como a gente viu, as lendas, elas buscam explicar coisas da natureza, fenômenos da natureza. Por exemplo, o surgimento do sol, o surgimento da lua, o surgimento de determinada lagoa, como a gente viu, né? A Lagoa do Peri, a Lagoa da Conceição. O surgimento de frutas, de legumes, de flores. Então, vai ter lendas que tentam explicar. E a lenda de hoje vai falar sobre o milho. É a lenda do milho. Como será que surgiu o milho? De onde será que veio o milho? Né? Então, a lenda, muitas delas, como a gente pode observar, a lenda é de origem indígena, certo? Então, por que isso? Como os indígenas, eles não tinham, podemos dizer assim, conhecimentos científicos,
eles criavam lendas para poder explicar certos fenômenos que existiam e que existem até hoje. Então, essa lenda do milho, vocês vão fazer essa atividade no caderno de produção textual de vocês. Então, vocês vão colocar o título, certo? No caderno de vocês, a lenda do milho. As páginas vão ler esse texto, que é um texto muito bom, muito interessante sobre o surgimento do milho. E vão responder as questões que estão no livro, certo? Deixa eu só olhar quantas questões são. São 17 questões, tá bom? Que vai falar sobre essas lendas. Então, a cultura, né, indígena, ela é riquíssima. Ela está trazendo para a gente várias coisas importantes, inclusive essas lendas, certo? E dando continuidade, né, após terminar essa tarefa de produção textual no caderno, tem a nossa segunda atividade, que é a última atividade do quarto bimestre. Essa atividade já está nas páginas 284 e 285 e vai falar sobre a condição do indígena, ampliando fronteiras. Então, a gente vai ampliar os nossos conhecimentos a respeito dos indígenas. Será que as condições dos indígenas no nosso país são favoráveis? Será que eles têm realmente direitos garantidos, né, que façam com que eles vivam livremente em suas terras, fazendo o que é de sua natureza, ou não? Será que esses indígenas hoje têm direito à educação, acesso ao trabalho, à saúde digna? Será que eles têm? Você já parou para se perguntar isso? Porque como a gente às vezes não tem uma pessoa próxima que é indígena, a gente acaba, né, não nem procurando saber. Mas é importante que nós conheçamos, que nós saibamos o que acontece com os nossos povos, porque os indígenas são os povos de origem brasileiros. Então, é necessário saber sobre isso. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder as questões que tem aqui. São 3 questões, certo? A primeira pergunta se vocês conheciam os dados apresentados na sessão. São os dados bem importantes que vocês vão ler aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, certo? Estão aqui na página 284. Primeiro, o primeiro dado vem falando que a Universidade Federal do Amapá, que é a Unifap, oferece cursos voltados especialmente à comunidade indígena, como licenciatura intercultural indígena. Ou seja, nessa faculdade do Amapá, os povos indígenas, eles vão lá, né? E eles vão aprender a ser professores nas suas tribos, certo? Então, é uma licenciatura intercultural. Então, vai ser como se fosse um elo entre a cultura indígena e a cultura do homem branco. E aí, isso... Por quê? Porque os indígenas têm o direito de conhecer as coisas do homem branco, né? Como se fala, da maneira como as outras pessoas têm também o direito de conhecer, né? Então, é feito esse curso de licenciatura intercultural indígena. Na década de 1980, surgiram as associações e organizações indígenas para lidar com problemas que refletem diretamente nas comunidades, como demarcação de terras, controle de recursos naturais, saúde e educação. Em maio de 2016, mais de 1.000 indígenas de todo o país se reuniram em Brasília para reivindicar a demarcação de suas terras. Por que isso teve que acontecer? Bom, os indígenas eles já tinham as suas terras, mas com a chegada dos colonizadores, eles começaram a tomar as terras dos índios. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que, aos poucos, essas terras indígenas elas foram diminuindo, né? Foram diminuindo. E aí, o que é que se pode fazer? Tem que haver associações que realmente demarquem essas terras e mostrem, essa terra aqui é do indígena, ninguém pode atravessar. Também, em 2010, na Universidade de São Paulo, mais conhecida como USP, aconteceu o primeiro simpósio indígena para os usos da internet, que discutiu políticas de inclusão e usos da internet nas comunidades indígenas, ou seja, né, se discutiu como essa internet poderia e deveria chegar às comunidades indígenas, porque os povos indígenas devem ter acesso à internet, sim, né?
as pessoas dizerem que, porque é índio, tem que viver dentro do mato, não precisa de tecnologia. Isso é uma coisa muito errada, né, gente? É necessário, sim, todo mundo tem direito à inclusão digital. Os dados da eleição de 2016, né, ou seja, 4 anos atrás, revelam que o Brasil conta com 5 prefeitos indígenas, além de pelo menos 167 vereadores, né? Então, a gente teve eleições também esse ano e, de acordo com isso, eu vi no jornal que teve uma eleição que teve um prefeito indígena, certo? E assim, são grandes vitórias, né, gente? Para o povo indígena. Então, saber que naquela sua região, naquela sua localidade, são pessoas da sua etnia ali indígena que vão estar governando o local. Ou seja, essas pessoas conhecem mais do que nunca o que é que essas pessoas precisam, né? O que é que os povos indígenas precisam, como melhorar. Então, é importante demais que haja essa representatividade dentro das prefeituras, dentro das câmaras, né? Isso tem que ter. Então, vocês vão responder, tem aqui mais alguns dados, né, do censo demográfico. Respondam essas questões. E aí, a terceira questão tem a seguinte: com o passar dos anos, os indígenas conquistaram alguns direitos, embora muitas de suas reivindicações ainda não tenham sido atendidas. Em grupos, escolha um dos temas a seguir para pesquisar e apresentar à turma os dados coletados. Então, essa parte aqui, eu vou pedir que vocês pesquisem de forma individual. Dessa vez, não precisa fazer slide, certo? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre esses três temas aqui. E vão escrever o que vocês aprenderam nessa pesquisa, no caderno de vocês, na terceira questão. E aí, quando for na nossa próxima semana, que a gente for discutir, vocês vão comentar o que vocês descobriram, o que vocês aprenderam nessa pesquisa, certo? Então, é só isso. São essas duas as tarefas dessa semana. Vocês fazem as tarefas, concluam essa semana, certo? Quando for na próxima semana, vocês devem entregar para mim esse caderno na segunda. Aí você pergunta, mas a questão 3 não vai estar no caderno? Como é que eu vou explicar? Mas você vai comentar o que você aprendeu. Não precisa estar com o caderno para ler, certo? Vai estar lá no caderno a resposta. Você vai comentar o que você aprendeu, certo? Então, não precisa ler, não. É só o que você aprendeu, tá bom? Os aulas já estão dando show da noite, né? Enfim, gente. Então, é só isso, né? A gente se encontra nas nossas aulas online. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, mas uma coisa importante, atentem para os prazos, viu? Não percam os prazos de entrega do caderno, que é 7 de dezembro, e das atividades atrasadas de primeiro, segundo e terceiro bimestre, que é dia 10 de dezembro, última data. Depois disso, não recebo mais, tá bom? Só isso, então, gente, um beijão. Até as nossas aulas, tá?